Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, semana passada a gente falou sobre o expressionismo, né, de uma forma bem ampla. E aí hoje a gente vai falar especificamente sobre o cinema expressionista alemão, tá? Importante dizer, a gente vai entender aí por que a gente fala especificamente do cinema expressionista alemão, como ele surge, por que ele acontece, por que ele é tão importante, beleza? A gente fala sobre os principais filmes, e a gente vai falar também sobre a importância e o que seria, de uma forma objetiva, uma releitura, tá bom? A gente vai falar sobre a questão da releitura, vocês vão entender daqui a pouquinho, porque muitos desses filmes expressionistas, eles são releituras, na verdade, de livros antigos e clássicos, tá? Então vamos lá. A gente começa falando aí dessa influência do expressionismo nas artes visuais, na literatura, na arquitetura. Isso tudo aconteceu lá em Berlim por volta aí de 1920, tá? E aí, por que esse cinema expressionista alemão ele tem tanto poder, ele fica tão amplo, ele fica tão disseminado? Porque nesse momento o governo alemão ele proíbe a entrada de outros filmes, ou de outros filmes, na verdade, para o território alemão. Então, o que acontece? Os alemães só têm o que é produzido ali nacionalmente, então por isso que ele tem uma grande ascensão nesse momento, aí por volta de 1920, tá bom? A questão é, por que a gente tem que falar, por que é importante esse expressionismo, por que ele acontece dessa forma e com tanta força? Porque eles acabaram de sair daquele momento pós-guerra. E aí, nesse momento pós-guerra, existe aquele questionamento, né, do ser humano, por que o ser humano ele é um ser que deveria ser tão racional, né? Deveria colocar a razão tão acima dos próprios instintos, por que ele entra em guerra, né? Por que ele tem atitudes tão horríveis, tão destruidoras, na verdade? Então, muitos dos temas aí desses filmes, eles têm a ver com isso, tem a ver com a loucura, com a psicologia, com a insanidade, com a traição, e todas essas narrativas elas vão se dar aí por essas questões associadas ao final dessa primeira grande guerra. Tá certo? Importante dizer que esse expressionismo e esses filmes, eles nada mais vão fazer do que retratar o subconsciente, né, o subjetivo do ser humano. Professor, por que isso é importante? Porque se a gente parar para entender, atrás desse expressionismo alemão, através desses filmes, desse cinema, em retratar a loucura, a insanidade, esse terror, né, do qual o ser humano também é capaz, na verdade, por trás disso tudo tem uma grande crítica, né? Uma grande crítica para tentar entender por que o ser humano ele evolui tanto, em tantos aspectos, e de repente, por instintos de posse, de poder, ele tem atitudes tão loucas, tão devastadoras, né? Tão terríveis, digamos assim. Então é uma grande crítica, na verdade. E aí a gente já entra nos três principais títulos desse cinema alemão. O primeiro deles se chama O Gabinete do Dr. Caligari. Esse filme ele vai falar, na verdade, sobre um vilarejo normal, onde as pessoas vivem uma vida normal, tranquila, até que com a chegada desse doutor, o Dr. Caligari, começa a acontecer uma onda de assassinatos. O cenário de tudo isso é muito sombrio, é muito abafado, e tudo isso é gravado, de todos os filmes, na verdade, eles são gravados quase sempre em um único estúdio. Por quê? Simplesmente pela falta de orçamento, pela falta de verba, tá? Então eles acabam fazendo tudo meio que na maneira do improviso, de um jeito improvisado, com pintura, com cenários desenhados e tudo mais. Isso em paredes, no teto, no chão, enfim. E o importante disso é trazer a emoção, né? Transpor a emoção de tudo isso. De novo, o objetivo disso, a sensação de crítica, né? A emoção humana, do que ela pode ser capaz. Depois a gente tem um dos filmes mais interessantes, que é um filme chamado Nosferatu. O Nosferatu, na verdade, ele é uma adaptação do livro Drácula, de Bram Stoker. E ele é basicamente um conto aí que vai ser um romance, né, meio impossível, onde um conde muito poderoso, ele fica nessa contradição aí, né, de ser um vampiro, e assustar de forma terrível a cidade onde mora a amada dele, que se chama Ellen, né? E de novo, o cenário ele é muito
ele é muito fúnebre, ele é muito sombrio, né? Na verdade, esse filme Nosferatu ele é considerado pela grande crítica como o primeiro filme de terror da história do cinema, tá bom? E por último, a gente tem um filme chamado Metrópolis. O Metrópolis, na verdade, ele traz aí uma ascensão da indústria, da Revolução Industrial. Então ele mistura ali no meio da história um pouquinho do que seria a ascensão das máquinas, né? A ascensão da indústria junto com a sociedade humana, enfim. E ele faz grandes construções ali, que pra gente hoje em dia isso é balela, mas no momento em que ele foi lançado em 1927, as pessoas ficaram chocadas, né? Em imaginar uma sociedade aí dividida entre o mecânico, né? e o humano, enfim. E tudo isso é uma forma também de retratar a desigualdade social, de retratar as grandes castas aí, né? Em que a sociedade é dividida. Isso desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo. O cenário desse filme ele é gótico, então ele sempre vai ter essa questão aí mais fúnebre, mais sombria, enfim, que dá esse tom aí do expressionismo. Galerinha, lembrando, o expressionismo ele vem, acima de todas as coisas, com a ideia de trazer, acima de tudo, a expressão, né? De buscar transpor aí a expressão humana e do que ela é capaz, né? De transcender isso e explicitar essa expressão humana em todas as esferas possíveis, tá? E aí a gente termina falando do que é uma releitura. Galerinha, de uma forma simples e objetiva. A gente já falou disso algumas vezes, mas eu retomei esse assunto porque na apostila de vocês está falando sobre isso. A releitura, na verdade, é uma forma de você interpretar uma obra artística, né? Pode ser uma imagem, pode ser uma escultura, uma música, um poema, enfim. Você interpreta essa obra e você a reconstrói com as suas técnicas, os seus valores, a sua forma de enxergar. É muito importante que essa reconstrução seja feita com a sua maneira de fazer, com a sua maneira de ver, mas ela não pode simplesmente desaparecer daquilo que ela foi, senão ela vira uma nova obra, senão você está fazendo uma obra nova, né? Então ela não é uma releitura. Então a releitura é uma forma, é quando você pega uma obra pronta, você a interpreta de todas as formas possíveis e você a reconstrói com a sua maneira de ver, com o seu jeito de fazer, tá certo? Se ela ficar muito perto da obra original, ela é uma cópia, não pode. Se ela ficar muito longe da base, né, da essência do que é a obra original, ela é uma obra nova, não é uma releitura, tá? Então assim, interpretar muito profundamente aquela obra, né? E transpor essa obra agora com a sua forma de fazer, de enxergar e tudo mais, tá? Esse é o verdadeiro sentido aí de uma releitura, tá? Que pode acontecer, como eu disse, em todos os âmbitos que eu expliquei para vocês. Galerinha, dessa semana é isso. Vou dar só um toque para vocês. Não esqueçam, por favor, prestem atenção na hora que vocês forem colocar o número da chamada de vocês lá no registro de presença. Eu tô vendo muita gente colocar o número da chamada do ano passado, tá? Entrem toda semana, por favor, é muito importante. O registro de presença de vocês, ele vira a frequência de vocês e responder aos questionários, ele vai dar pontuação para vocês aí em todas as matérias, tá bom? Então é importante que vocês entrem todas as semanas. E nos plantões também, por favor. Galerinha, boa semana para vocês, bons estudos e abração para todo mundo. Tchau, tchau.